Nosso último jogo, a última vez que Santa Cruz entrou em campo, se não me falha a memória, foi em meados de março, não é isso? Ou eu tô errado? De maneira oficial, né? Sim, de maneira oficial, um jogo oficial, né? Aquela derrota para coisa lá no Arruda. Então, estamos aí há aproximadamente um mês sem jogos, um pouco mais ou um pouco menos sem jogos, e vamos voltar a jogar de maneira oficial nesse domingo contra o 13 da Paraíba. Porém, antes da gente falar de futebol de fato, a gente precisa falar daquilo que circunda o futebol. Essa semana sai a informação lá no GE de que o Santa Cruz estaria com a folha salarial em atraso, a folha desse mês de março, se não me engano, a de abril ainda iria vencer, não é? Os direitos de imagem estariam em dia, mas a folha estaria em atraso. Um dia e meio depois, sai a informação de que o presidente Bruno Rodrigues informou que conseguiu fazer o pagamento dessa folha que estava em atraso. E aí eu quero começar ouvindo o Mauro sobre essa informação, porque essa é uma informação que cai muito mal para um time que está em vias de estrear no campeonato, né? Claro que não foram muitos dias de atraso, lembrando que o presidente Bruno Rodrigues, desde que assumiu, sempre vem dando de maneira muito correta do Santa Cruz, mas teve esse atraso aí nesse mês, e aí a gente, muito próximo da estreia, isso pode prejudicar em campo o time. Eu queria te ouvir sobre essa situação. Vamos lá, né? Primeiro, deixa eu comentar sobre essa questão de superchats aí e de pessoal que está no chat. Eu vi na última live, né, que você fui citado, disse, não, o pessoal escolheu o dia que estava o Florencio Calmo. Então, educadamente, eu vou dizer a vocês que realmente é complicado a gente para quem está operando a live, caso o Matheus hoje está operando aí, ele está vendo notícia, vendo os live pics que chega, que ele tem que marcar para depois ler, porque senão se perde. Tem que estar vendo questão de colocar patrocínio na tela, e a gente lê tudo que foi escrito, realmente é inviável, tá? Por isso que você fazendo um super chat, você fazendo um live pix, e aí dizem, não, é só quem paga, vê. A maioria dos live pix do super chat é 2 conto, pô. Ninguém do Beberibe vive do Beberibe. Então, não é por dinheiro. Não é por dinheiro. Se o cara fizesse um superchat de 2.000, eu dizia, não, aí o cara tem que ler por causa do dinheiro. Mas por causa de R$ 2, não é, porque facilita realmente e dá um destaque para quem passa, entendeu? Agora, se você faz questão que a sua opinião seja comentada e não quer passar um superchat, aí realmente você tem que sair da audiência. Que o rapaz diz, não, a audiência está caindo. Tem que fazer um podcast para você. Né? Porque aí você vai dar sua opinião e a turma vai assistir. Mas vamos embora falar sobre as questões do Santa Cruz agora. Não, o detalhe é o seguinte, só, Mauro, antes de tu começar a falar aí, é que ele falou que a audiência estava caindo, e na segunda-feira, aquela live foi na segunda-feira, um dia sem que a gente mal falou de. Não tinha futebol próximo, não era pós-jogo, a gente teve mais de 500 espectadores ao vivo aqui. Então, Pois é, enfim, pois é. segue. E até onde eu vi mais de 3.000 views no vídeo lá. Não, mas vamos embora. É assim mesmo. A gente não vai agradar a todos, né? Mas vamos embora. Sobre o Santa Cruz, desde 2020, a gente tem o costume de tocar nas feridas do clube. Botar o dedo no que está errado, mostrar as coisas que a gente considera que estão erradas no clube. Né? E desde 2020 também, a gente já se acostumou a levar o nome de quem está torcendo contra, de quem é pessimista, disso e daquilo outro. Aí o que acontece desde 2020? Você é taxado de pessimista e de quem está torcendo contra. Quando chega no final do ano, a merda cobre. Né? O clube não consegue os seus objetivos. Aí todo mundo endói do cabeção, né?
e miserável, não sei o quê. Bom, então parece que quem está apontando os erros não está torcendo contra, está torcendo a favor. Quer que os erros sejam corrigidos antes que esses problemas influenciem a ponto de prejudicar o time dentro de campo. Nos últimos tempos, a torcida do Santa Cruz, né, vem tendo um perfil de não querer que se fale um A sobre o Santa Cruz, sobre SAF. Se você falar um A sobre a gestão ou sobre SAF, você é tumultuador, você está querendo o mal do clube, você não quer que a SAF isso, não sei o quê. Parece que a torcida do Santa Cruz, a gente está falando de Deus, quando a gente está falando de alguma coisa errada no clube. Eu continuo falando do que eu vejo como errado. Alguns vão no Twitter e dizem, tu só fala mal, tu é pessimista. Em relação ao Santa Cruz, eu deixo bem claro que eu realmente sou um pessimista por natureza. Né? E parece que a situação dos últimos anos, né, e a posição que o Santa Cruz está hoje me dão razão de ser pessimista. Tá? Então, vamos lá. Chega na semana de estreia do clube e sai a notícia de salários atrasados. O que a torcida faz? Quer atacar quem trouxe a notícia. Foi atacar Camila, que é um expoente, tá, do jornalismo pernambucano. Totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. Toca na ferida em todos os clubes, pelo que eu vejo. Tá? E aí, né, além de discordar, né, já fizeram isso com... Mano, qual é o nome dela, rapaz? A Venceslau lá, a repórter. Me esqueci o nome dela agora, o primeiro nome dela. Beatriz. Ana Beatriz. Pronto. Beatriz Venceslau. Já fizeram isso com ela também e tal. Não pode se falar nada que, né, a torcida cai de pau. Como se a pessoa estivesse querendo tumultuar e prejudicar o clube. Coisa que não é. É da função do jornalismo, do jornalista, receber uma notícia que ele julga importante e publicar. Tá? E essa notícia do atraso do salário é uma notícia muito importante para mim. Tá? Hoje os salários estão quitados, como está aí no nosso GC. Né? Mas os salários atrasados, para mim, é o que é de menos importa. O que importa é o que eu penso sobre esses salários atrasados. Eu penso que tem algo de errado no reino da marca, sabe? Como é, tá? E eu sei que a SAF ainda não assumiu o clube por inteiro, mas, para mim, tá? A SAF tem responsabilidade sobre esse elenco também. Tem. Ah, Maurício, só usaram da influência deles para trazer os jogadores, mas quem tem que pagar é o Santa Cruz. Veja, se a partir do momento que eu coloco minha mão, tá, e eu tenho a influência de trazer Galhardo, de trazer Felipe Alves, de trazer Favela e outros, a partir do momento que eu pressiono por mudanças no comando técnico do time e indico também o treinador do time, e isso é coisa pública, porque o treinador deu entrevista, porque Galhardo deu entrevista e falou sobre essa conversa com o pessoal da SAF, porque Kadar e Diniz, eles anunciaram a contratação de Galhardo no perfil deles, nas redes sociais. Tá? Então, a SAF ela tem um papel hoje na montagem desse elenco. Então, ela também tem responsabilidade para mim. Ah, Maurício, mas o investidor só vai colocar dinheiro quando assinar. Ok. Se não tivessem nenhuma responsabilidade de trazer esses jogadores, tá? De ao menos conversar com eles e dizer, não, você pode ir, porque a gente vai assumir, e papapá, eu ficaria calado. Mas a partir do momento que colocou sua influência e fez a folha do clube elevar de patamar, ela tem responsabilidade sobre isso e não pode deixar isso acontecer. Para mim, minha opinião, tá? Não adianta
depois de eu engravidar a minha esposa, a minha namorada, eu colocar uma camisa. Eu escolhi esperar, né? Tudo bem. Você vai deixar de fazer o ato, beleza. Mas você vai ter que criar o menino. Você botar a camisa, eu escolhi esperar, não vai fazer o menino não nascer, não. O menino vai nascer e você vai ter que gastar dinheiro, vai ter que criar esse menino. Então a SAF, para mim, tá? Eu considero uma falta de responsabilidade, tanto do clube que aceitou elevar essa folha de patamar a um ponto que, Maurício, é porque não tem jogo, tá sem receita, não interessa para mim, tá? Se for o caso do clube poder quitar essas folhas, mas por conta desse período sem jogos, baixou o dinheiro nos cofres, vai lá falar com a SAF, diz, olha, aporta esse dinheiro aqui, no primeiro jogo, quando o dinheiro cair, a gente lhe paga, para você não botar dinheiro nenhum assim a fundo perdido. Mas a gente precisa de vocês, porque por conta de vocês foi elevado o patamar da folha do clube. Então, para mim, é falta de responsabilidade, tanto da associação quanto da SAF, esses salários atrasados. Tá? Eu espero que isso não se repita no Santa Cruz. Tá? A gente está cansado disso. Eu já disse aqui várias vezes, eu não quero saber do presidente da SAF que resolva os problemas. Eu quero que ela que não deixe o problema acontecer. Tá? Então, tá errado, tá? E tem que se tomar uma posição para não deixar isso acontecer mais. Ainda bem que já quitaram, pelo que disseram, e vamos embora. Bom, Brenos, eu quero te ouvir, mas até antes de ouvir a tua posição aí, eu queria trazer algumas falas do presidente Bruno Rodrigues na entrevista que ele deu ao GE. O GE não, ele deixou público, né? Deu algumas declarações hoje. Ele falou o seguinte, abre aspas. Primeiro que o atraso não foi de um mês, são 10 dias de atraso. Mas estamos quitando hoje. Esta é a boa notícia. Está todo mundo em dia, inclusive os funcionários. Não só nosso elenco, comissão técnica, mas todos os funcionários. Então, todos em dia a partir de hoje. Foi a Rádio Jornal que ele deu essa entrevista, tá? Ele falou ainda o seguinte: foi a primeira vez que atrasamos. O motivo foi o desencaixe, porque a folha aumentou bastante. Todo mundo sabe que jogadores de peso chegaram. Por outro lado, é bom frisar que foi um compromisso nosso e estamos colocando em dia. Em nenhum jogo oficial entramos em campo com salários atrasados. Houve um desgaste, vamos dizer assim, por causa desse desencaixe. Mas foi porque aumentamos a folha demais. Isso não vai acontecer novamente. Além disso, o presidente da federação... Oi. Não, fale do presidente da federação, que eu tenho que complementar minha fala, finalizar com essa questão da presidente da federação. Fala aí. Além disso, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol deu uma declaração no programa de Jorge Soares, falando que o presidente Bruno Rodrigues entrou em contato com ele pedindo um aporte financeiro de R$500 mil para pagamentos de despesas extraordinárias. E aí, logo depois, a gente tem a informação dessa quitação aí da Folha de Santa Cruz. Não podemos afirmar categoricamente que esse dinheiro chegou ao cofre do Santa Cruz, porque é a declaração do presidente da federação. Eu não sou do financeiro do Santa Cruz, nem sou do financeiro da Federação Pernambucana de Futebol. Mas acontece que, mediante esse problema, também vem essa declaração. E aí, antes de Brenos, para você que já fazer seu comentário completo, conclua o seu, Mauro. Não, é que, veja, esse fato, além de tudo, finaliza com a gente tendo que aguentar Evandro vir mais uma vez a público, né? Botar na gente o chapéu de mendigo. Dizer assim, ó, os mendigos ligaram para mim novamente. Veja como isso me deixa indignado, pô. Indignado. Né? Eu abro o Twitter, tá lá. Evandro foi pra rádio. Fazia tempo que eu não escutava uma entrevista de Evandro, pô. Parece que Evandro adora isso. Ele sente prazer em ir pra rádio para dizer, ó, Santa Cruz me pediu dinheiro emprestado. Né? Então, a irresponsabilidade. Maurício, mas isso é um adiantamento de uma cota que vai vir da Série D. Pediu emprestado. Pediu adiantamento, pediu favor a Evandro.
é mais uma coisa que se bota na conta, né? O torcedor do Santa Cruz, mais uma vez, teve que ouvir Evandro de Carvalho vinha público dizer: os pobrezinhos do Arruda me pediram novamente dinheiro emprestado. Coisa que poderia ser resolvido entre Santa Cruz e SAF. Entendeu? Então, eu lamento demais esse fato. Demais. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que eu estou fazendo tempestade em copo d'água, não tem problema. Eu faço mesmo. Eu sou assim. Entendeu? Para mim é um absurdo o que aconteceu. Breno, está com a palavra. Para não ficar repetitivo, e eu falar tudo que o Maurício falou de novo, porque eu concordo com 100% do que o Maurício falou, cada ponto, cada vírgula, eu não tiro nenhuma delas. E eu queria muito mais focar nessa parte de Evandro, porque parece que o que Evandro falou é muito mais com vontade de tumultuar do que o que o Camila fez, sabe? E o que o Camila fez reverberou muito grande. Parece que ela fez com o objetivo de machucar o Santa Cruz, não. Ela é repórter, ela deu uma notícia e ponto. Se o Santa Cruz está atrasado 1 dia, 2 dias, 3 dias e for noticiado, quem está errado é quem está atrasando. Quem está errado é quem está atrasando. Não, mas só foi 10 dias. Ótimo. Eu entendo a situação, eu entendo que a gente estava sem jogar, eu entendo, mas está atrasado e ponto. Aí tem gente no Twitter caçando Camila, dizendo que Camila foi humilhada por Antônio Luiz Neto. Pelo amor de Deus. Vai fazer teu canalzinho lá, teu sitezinho lá e para de ficar atacando o pessoal. Pelo amor de Deus, sabe? Mas eu acho assim que o sentimento que eu tenho é exatamente o que o Maurício falou, que Evandro ele tem o objetivo de humilhar o Santa Cruz toda vez que ele pode. Não tem outra palavra. O objetivo de Evandro é humilhar o Santa Cruz, sabe? Então, de verdade, se o dinheiro entrou por Evandro, se não entrou por Evandro, mas sempre que acontece uma coisa dessa, a primeira coisa é Evandro vir lá e dizer: mas é porque eu ajudei o clube, é porque aconteceu tal coisa. Eu acho que esse ato de Evandro é para mostrar que no final quem manda é ele. Porque é aquele negócio. Se em algum momento o Santa Cruz entrar em choque com a federação, ele vai dizer: mas naquele dia lá, aquele dinheiro que entrou foi eu que te dei. Mas aquele ajuda lá, quem te deu foi eu. Então, no começo do ano, teve aquele negócio do estádio, que o Santa Cruz precisava de um dinheiro para finalizar as obras, e ele disse que tinha bancado uma parte das obras do Arruda. Aí agora teve isso, sabe? Então, eu acho que o problema todo é que Evandro gosta de tumultuar. E eu concordo 100% com o Maurício quando ele diz o seguinte: isso podia facilmente ser resolvido pela SAF. Não com a SAF colocando dinheiro, mas se fazia um contrato, se fazia um acordo dizendo: no primeiro jogo do Arruda, essa parte desse valor, vocês vão pegar essa parte e vai ser quitado essa dívida que a gente tem com vocês, sabe? Então podia ter sido resolvido sem colocar Evandro na jogada. Aí pensa: não, mas esse dinheiro vem da CBF, mas se entrou em contato com o Evandro, pedindo algo a ele, ele vai jogar na sua cara em algum momento. Porque esse é o objetivo de Evandro: é tumultuar e é mostrar que ele é um presidente que faz alguma coisa, né? Porque é o pior presidente da Federação Pernambucana da história, um dos piores presidentes da Federação do Brasil, inclusive, né? Mas é isso. É a mesma com chave dele, com o Edinaldo. Se a gente for falar de federação aqui, vai ter um programa todo para a gente falar mal da CBF e da Federação Pernambucana de Futebol, né? Mas pelo menos diante de tudo isso, a gente está com salários quitados, vamos entrar no jogo sem estar pensando nisso, completamente focado nesse ponto aí principal, tá? Vamos embora. O pior, viu, Breno, é que a gente jamais vai torcer pela morte de alguém, né? Então, pelos meus cálculos aqui por baixo, tem mais uns 20 ou 30 anos de Evandro na Federação Pernambucana, viu? Porque ele não sai. Não, ele vai ficar aí até como foi caso aberto, né? Pois até Jesus levar, né? Então Jesus tem não, 20, não sei. 20 ou 30 anos de Evandro aí na federação, e depois que ele sair, o que é que vem, né? Eu queria tocar numa questão aqui, porque Mauro tocou nela falando sobre a questão da SAF, e eu queria falar só uma coisa aqui. No dia 9 de abril, foi o dia em que o clube e os investidores da SAF lançaram aquela nota conjunta, uma nota idêntica, falando que os empecilhos haviam sido liberados e que o clube viria a público para dizer as datas da apreciação pelo Conselho e também
pela AGE, marcar a Assembleia Geral Extraordinária para a votação do estabelecimento da SAF. 9 de abril, estamos hoje em 18 de abril, e desde então há um silêncio sepulcral no Arruda. Investidores não falam, o Santa Cruz não se pronuncia, certo? Enquanto isso, a gente continua vendo esse modelo um tanto quanto híbrido no Arruda, em que, como o Mauro bem falou, a SAF chancelou a vinda de jogadores de peso como Galhardo, como o Felipe Alves, Favela, que não foi barato. Favela, todos esses são chancelados pela SAF. Marcelo Cabo. E agora a gente começa a ver atraso de salário. O que está havendo? Se passaram 9 dias desde 9 de abril. O que está havendo dentro do Santa Cruz? Onde está a transparência nesse processo? Enquanto isso, nós, como torcedores, estamos no aguardo da informação do segmento desse processo. Pô, a declaração dizia: todos os empecilhos foram superados. O que é que se está se esperando para dar seguimento nesse processo da SAF? A SAF não colocar dinheiro agora, eu entendo demais. O problema é que houve um erro, e um erro grande, por parte do clube e da SAF em conjunto, no começo do processo. Porque sem um contrato assinado de fato, sem o segmento do estabelecimento da SAF, a SAF já começou a ter influência dentro do Arruda. O Santa Cruz Clube Associativo deixou isso acontecer e os investidores também deixaram isso acontecer. É aquela velha história de colocar o carro na frente dos bois. E agora a gente tem essa situação em que a SAF chancelou a vinda de jogadores e não quer mais colocar dinheiro porque o clube não dá segmento no processo. A grande verdade é essa. A SAF está errada nesse momento não querer colocar mais dinheiro? Não. Porque ela não está com a caneta na mão, vamos dizer assim. Ou até mesmo, também... Maurício, desculpa me atrapalhar, se já colocou esse dinheiro, né? Porque já falaram que já colocaram. Mas já colocaram de verdade? Já colocaram tudo que já disseram que colocaram? É a falta da transparência que a gente não tem. Então, cara, ou esse processo ele anda, ou ele é cancelado. Não dá mais para a gente ficar esperando algo acontecer e não acontece. Toda essa preparação do Santa Cruz para a Série D, ela foi extremamente prejudicada por conta disso. Ou a demora para a demissão de Itamachuri não foi por conta disso. Ou a demora por trazer um novo técnico não foi por conta disso. É por conta disso. Porque há uma quebra de braço entre os investidores e o clube associativo. O motivo dessa quebra de braço não é transparente, a gente não sabe. Se colocou como motivo a questão documental, e agora se disse que a questão documental foi totalmente superada e a gente continua tendo o mesmo sentimento. Acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo antes deles darem essa nota conjunta. Então, cara, é o seguinte, presidente Bruno Rodrigues, ou esse processo segue, ou o senhor cancela o processo. O que não dá é a gente ficar nessa situação, nesse limbo. Sendo bem claro, ou trepa ou sai da moita. Entendeu? Vamos parar com isso. A gente precisa seguir com isso. O que não pode é a gente ficar nesse limbo, nessa falta de transparência. A SAF empurrando para o clube associativo, o clube associativo, a SAF, aí atrasa salário, aí pede dinheiro à federação, aí a torcida coloca a culpa nos investidores da SAF, os investidores da SAF ficam calados, e o torcedor de Santa Cruz, mais uma vez, sendo feito de palhaço. Nós estamos sendo feitos de palhaços novamente. E essa estreia na Série D tem tudo para dar errado. Tudo. Porque toda essa preparação foi muito mal feita. Muito mal feita. O clima não é bom. O time não está bem preparado. Perdemos uma intertemporada quase inteira por conta da incapacidade de se dar seguimento ao processo da SAF e se dar seguimento a um processo pacífico entre as pessoas da SAF e as pessoas do clube. Sejam transparentes e responsáveis. Não aguentamos mais. Deixa de palhaçada. Bom, vamos seguir. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso, falem. É porque está engasgado.
A gente fica sendo feito de trouxa a toda hora por esse clube. A todo momento. E ainda tem torcedor panaca, desculpa a expressão, para defender a safadeza. Quando a gente começa a falar alguma coisa, estão tumultuando. Quem está tumultuando são administrações sucessivas nesse clube há 40 anos, rapaz, ou mais. E aí quando o torcedor, nós somos torcedores, com indignação concreta e correta, botam a boca no trombone, fazem uma postagem sequer no X, mas eles estão tumultuando. Parece que é síndrome de Estocolmo. Vocês estão apaixonados pelos seus sequestradores. Parece que é isso. Por favor. Ou vocês estão achando bom? Ano passado nós não tivemos série para jogar. Esse ano, mais uma vez, estamos estreando pela Série D. Vocês estão achando isso bom? O torcedor não pode ficar indignado com essa situação. Sendo feito de palhaço mais uma vez. Bom, vamos seguir com a pauta. Deixa eu ler aqui 2 superchats que chegaram. O meu ponto, Matheus, sobre a SAF, eu acho também que a SAF não teria obrigação nenhuma com o clube se não tivesse essa questão de inicialmente ter tocado as coisas de forma errada, sabe? Mas é como eu disse, o sentimento é o seguinte: o cara praticou o ato coito com a namorada engravidou, aí chega e diz assim, olha, preciso do dinheiro para fazer o pré-natal. Aí ele mostra a camisa assim, ó, eu escolhi esperar. Não, mas não adianta mais não, filho, já tá grávida já. Então, realmente, eu acho que clube e SAF tem que sentar e não pode deixar mais isso acontecer. E tem que tocar. Tem que tocar o processo, pô. A gente fez uma live aí, semana retrasada, o pessoal disse, não, mas semana que vem, porque eu já tava cobrando esse cronograma, disseram, mas poucos dias, semana Enquanto que vem... tiver semana que vem, é na próxima. Enquanto Pronto, a gente tiver próxima... vai sair. Aí eu disse, eu Enquanto tiver acho semana que que não sai. vem... Então pronto, vamos esperar. Vamos ver quando é que sai esse cronograma.